livro de Gênesis, capítulo de número 2. Eu lerei a partir do verso de número 18 até o verso de número 25. Pela graça do Senhor Deus, essa será a porção que nós iremos expor nessa manhã. Gênesis 2, 18 a 25, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, trouxe as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te bendizemos pelo culto que já temos prestado ao Senhor, cada ato aqui, Senhor, diante da Tua santa presença. E agora, Senhor Deus, queremos ouvir a pregação da Tua palavra. E agora queremos ouvir a Tua voz. Ó Senhor, concede graça ao que pregará, para que o faça com simplicidade, como é simples o nosso Senhor, e ao mesmo tempo com poder do alto, para que aplique ao coração dos que aqui estamos. Rogamos a Tua graça também para os que ouvem. O Senhor Jesus nos adverte: vê depois como ouvis. Senhor, concede-nos que aprendamos a Tua palavra no nosso coração, que esta palavra deixe de ser apenas que ela não seja apenas um mero conhecimento de coisas que inclusive já ouvimos, mas que o Senhor nos ajude a aplicar ao nosso duro coração essas lições tão preciosas e tão maravilhosas aqui neste texto. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Por muitas vezes as pessoas falam da chamada guerra dos sexos entre homem e mulher. Por muitas vezes o homem ele é visto como opositor à mulher e vice-versa. E isso é experimentado, essa visão por vezes, ela é adotada na prática, inclusive nossa, no dia a dia do casamento, quando questões ali, de um lado o homem pensa de uma forma, a mulher do outro, e então ali, quando menos esperamos, já há um conflito. Isso não acontece apenas no mundo, é verdade que no mundo isso é de uma forma muito escancarada, sem temor algum ao Senhor, mas isso também é experimentado por nós, cristãos. E é interessante, meus queridos, que o texto aqui nos mostra, nessa narrativa, nessa história da criação, quando ainda estamos aqui nesta parte de Gênesis, da história da humanidade, em que o Senhor Deus fez todas as coisas muito boas. Vocês devem lembrar que nós expusemos todo o livro de Gênesis e vimos que o início da mensagem é que Deus fez todas as coisas muito boas. E aqui estamos diante desse texto,
em que o Senhor Deus coloca homem e mulher, um em oposição ao outro, mas não para que eles sejam guerreiros um contra o outro, pelo contrário, para que eles se complementem. Nós iremos ver o que isso significa melhor. Esse texto nos fala maravilhosamente de como Deus ele celebra o primeiro casamento da história da humanidade. O próprio Deus é o ministro aqui diante do homem e da mulher. E aqui nós vemos, em primeiro lugar, que o Senhor Deus vê que não é bom um homem estar só. Esse é o primeiro ponto. Aqui no verso número 18. Em segundo lugar, nos versos 19 a 20, que o Senhor Deus faz o homem perceber que não é bom estar só. Em terceiro lugar, dos versos 21 a 25, o Senhor Deus faz a mulher. Então veja, em primeiro lugar, que o Senhor Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Volte seus olhos para o verso número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo. O Senhor Deus aqui então percebe a solidão do homem. Perceba, essa história é contada aqui mais uma vez da criação, não agora de forma cronológica como em Gênesis 1, mas agora focando no homem, na relação entre Deus e o homem. E aqui estamos no sexto dia. Antes que Deus crie todas as coisas, olhe para elas e diga, tudo é muito bom. Ele cria o homem, vê só e diz, não é bom que o homem esteja só. Ora então, o homem estava só. Não havia ninguém com ele naquele jardim, naquele paraíso, naquele lugar de comunhão. Deus estava com ele. O Deus Trino estava ali. Não, Adão não estava só. Todavia, não havia ninguém da mesma essência que ele. Nós vemos aqui que faz parte da natureza humana a sociabilidade com alguém que faz parte da mesma natureza que ele. Deus estava com Adão, mas eles não tinham a mesma natureza. Por isso o próprio Deus, não é uma percepção de Adão, não é Adão olhando para Deus e se sentindo só apenas, mas o próprio Deus diz, não é bom que o homem seja só. O próprio Deus diz que ele está só. O homem é naturalmente social. O homem é naturalmente relacional. O homem não foi criado para viver só. É isso que vemos aqui na essência da natureza humana. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus, ele não se fez anjo, ele não tomou a natureza de um anjo, ele tomou a natureza humana. Em Hebreus 2, versos 16 a 18, vemos a palavra de Deus dizendo: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Para que Cristo tivesse esta íntima comunhão conosco, ele tomou a natureza humana. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, agora em figura humana, para sempre. Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Deus percebe, ele vê a solidão do homem. Mas perceba, Adão também era perfeito aqui. Ele foi criado de forma perfeita, não havia pecado em Adão. Ele era piedoso. Adão amava ao Senhor de todo o seu coração. Mas essa piedade não era suficiente. Ele estava só. Ele precisava de uma esposa. A piedade de Adão não era suficiente, ele precisava de uma mulher. Mas vemos também que não somente Adão estava com Deus, não somente ele era piedoso, mas todos os animais estavam ali com ele. Adão não estava só, no sentido de que não havia vida ao seu redor.
toda a sorte de animais, inclusive os domésticos estavam ali. É isso que diz no verso de número 19, que o Senhor Deus traz ali os animais para eles. Mas ainda assim Deus diz: não é bom que o homem seja só. Os animais, inclusive os domésticos, eles não substituem a presença humana de forma alguma. Adão continuava só, cercado de todos os animais, e não havia nenhuma, ainda as dificuldades que os animais têm geradas por causa do pecado. Era perfeito, era um jardim. Deus olha então para o homem, ele o vê sem ninguém da natureza humana ao seu redor. Ele vê então que o homem, ele precisa não somente de uma esposa apenas, mas ele precisa estar no meio de gente. Ele precisa conviver com pessoas a todo tempo. Deus o vê. Deus vê toda a piedade de Adão, mas isso não é suficiente, ele está só. Deus vê todos os animais ao redor de Adão, mas isso não é suficiente, ele está só. E então Deus toma uma atitude. Ele diz: farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor Deus então resolve criar a auxiliadora. A mulher é colocada aqui então como seu principal papel de ser a auxiliadora do homem. Ora, meus irmãos, como isso hoje em nossos dias tem sido tão diminuído. Por outro lado, quando nós olhamos para vários textos da Escritura, nós percebemos que o homem, ele não é chamado de auxiliador, mas sim uma mulher. Nós percebemos que o Senhor é chamado de auxílio do seu povo. E dessa forma, então, a mulher reflete essa bendita virtude, essa bendita graça que o Senhor Deus é para nós. Abra sua Bíblia lá em Salmo 70. Salmo de número 70, verso 5. Diz Davi, esse é um salmo de Davi, ele diz: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo. Esta é a mesma palavra, poderia ser traduzido como: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Deus é chamado de auxílio do seu povo. Você conhece bem a história de Davi, você conhece bem como ele teve que estar em lugares tão hostis, tão desconfortáveis. E o que era o auxílio e o amparo de Davi naquela hora? O Senhor. A mulher é chamada de auxílio do seu esposo. O Salmo 146 que nós lemos, abra também. Aliás, cantamos hoje no culto. Salmo 146, verso 3 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. E no verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, como nós estamos vendo em Gênesis. Que faz justiça aos oprimidos. Veja o auxílio e a ajuda que Deus é para nós. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. E Davi, o salmista aqui cita uma lista de pessoas necessitadas. Os encarcerados, ele abre os olhos aos cegos, ele levanta os abatidos, ele ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, aquele que está em viagem e que tem diversas necessidades. Ele ampara o órfão e a viúva. A mulher, e tão somente ela, reflete essa virtude de auxílio que o Senhor é para o seu povo. Deus diz: não apenas ele olha e vê a solidão do homem, mas ele resolve fazer uma mulher. Quem seria ela? Auxílio. Esse é o nome dela. Auxílio, uma auxiliadora, mas não somente uma auxiliadora que ele seja idônea. Aqui então
a ideia é que Deus pensa e diz: eu irei fazer a mulher, ela estará em oposição a ele. Mas a ideia de oposição é uma ideia de complementação, exatamente quando as crianças colocam duas pecinhas do quebra-cabeça e elas se encaixam. Exatamente quando você coloca algo que é o complemento do outro, um em frente ao outro, e você percebe como um é feito para o outro. Assim Deus diz: eu falei uma auxiliadora, mas não apenas uma auxiliadora que ele seja idônea. Deus colocou na mulher, Deus decide colocar na mulher aquilo que ele não deu ao homem. E nós vamos ver como ele tira a costela do homem, e ele não coloca a costela no lugar. Dessa costela ele faz uma mulher. Aquilo que a mulher é para o homem é aquilo que ele não tem. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Esse é o primeiro ponto. Mas diante disso, o Senhor toma uma atitude que não parece que ele irá cumprir a promessa, não parece que ele irá fazer aquilo que ele resolveu. Diz no verso 19 que ele então, tendo formado os animais do campo e as aves dos céus, ele traz diante do homem para ver como o homem o chamaria. O que isso tem a ver com esse plano de criar mulher? Parece que Deus desistiu. É isso que ele faz, ele traz os animais diante dos homens. E aqui começa o nosso segundo ponto. O Senhor Deus faz o homem perceber que não é bom estar só. Em primeiro lugar, o Senhor vê que o homem está só. Mas agora, em segundo lugar, ele faz que o homem veja que não é bom que ele esteja só. E o Senhor Deus traz esses animais. Imagine toda aquela variedade de animais que o Senhor Deus criou. Imagine quanto tempo o homem não passou nomeando cada animal que hoje existe. Muito tempo ele passou nomeando. Imagine Adão ali refletindo a linguagem que Deus mostra e criou lá em Gênesis 1. Ora, nós vemos que em Gênesis 1 o Senhor Deus ele cria a claridade e ele chama então de luz. Ele vai criando as coisas, vai nomeando-as. Ele chama de firmamento. E Adão então reflete exatamente a mesma coisa. Ele vem diante deles animais e ele começa a nomeá-los. Não é Adão que cria a linguagem. Não é o homem que cria a linguagem. A linguagem não é desenvolvida e nem evoluída ao longo da história da humanidade. Não, meus queridos. Nós vemos que o Senhor Deus imprimiu em Adão a linguagem. Sim, é verdade que ao passo que o homem foi criando coisas que não existiam, ele teve que nomear essas coisas. Mas a linguagem já foi colocada no homem. A linguagem não é amorfa, não é sem forma. A verdade, ela existe desde o início. João diz que o Verbo estava com Deus, o Logos estava com Deus. A linguagem é expressa, inclusive, na pessoa do Senhor Jesus. É por isso que existe certo e errado. É por isso que existe a maneira correta de falar e a maneira errada de falar. Porque Cristo é a palavra. Adão reflete a linguagem que ele aprendeu com o Senhor. E Deus então faz com que ele perceba que não é bom que ele esteja só. Veja que no final de todo aquele tempo que Adão nomeia os animais, o verso número 20 diz: para o homem, todavia, não se achava um auxiliadora que lhe fosse dono. Adão vê boi e a vaca, e ele chama boi e vaca, e eles passam. Ele vê o cachorro e a cadela, e eles passam. Ele vê o macaco e a macaca, e eles passam.
Ele vê o macho do elefante e a fêmea do elefante, eles passam, e Adão vai nomeando, e ele percebe um padrão na natureza. O macho e fêmea, mas Adão olha para ao redor dele e não tem ninguém. Todos os animais tinham companhia, mas Adão não tinha. Perceba que no primeiro ponto nós vemos que Deus vê que o homem está só e que isso não é bom. Mas agora Deus faz com que o homem perceba que ele está só e isso não é bom. Deus está mostrando aqui que antes que ele receba a esposa, ele precisa saber o valor dela. Quando você precisa de algo, quando eu preciso de algo, primeiro o Senhor nos faz perceber a necessidade disso, para que depois então Ele nos conceda, para que depois então valorizemos. É isso que Deus está fazendo com Adão. Ora, nós vemos que então Deus vê o homem e Ele vê que não é bom que ele seja só. Em segundo lugar, nós vemos que Deus faz o homem perceber que não é bom que ele seja só. Mas em terceiro lugar, o Senhor Deus faz a mulher. Esse é o nosso terceiro ponto. O Senhor Deus faz a mulher. Veja o que diz o verso número 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonharam. O Senhor Deus faz a mulher. O Senhor Deus cria então a mulher, tendo Ele percebido que o homem, que não é bom que o homem esteja só, tendo Ele feito o homem perceber que não é bom que ele esteja só. Agora então, Ele pode criar a mulher. E é exatamente isso que Ele faz. Ele faz cair um pesado sono sobre Adão, sobre o homem. Um sono anestesiante, porque Deus então abre a carne de Adão, tira uma costela, fecha o local com carne, e Adão não sente nada. Certamente foi um sono anestesiante. Uma cirurgia perfeita que o Senhor Deus fez no homem. E então, construído, perceba que Deus aqui mais uma vez é colocado como um grande construtor. Como Ele toma a costela e dessa costela Ele transforma em uma mulher. Só Deus pode fazer isso. Que sabedoria, que engenhosidade, mas não apenas é sabedoria e engenhosidade, é poder mesmo. É o poder criador dele. Ele então cria a mulher da costela e traz a mulher diante do homem. E então, quando ele traz, Adão olha para a mulher. E ele então recita uma poesia para ela. Sim, perceba que na sua Bíblia esse texto está recuado para um pouco mais para o meio, e é exatamente para nos informar que esse texto, essa fala de Adão, é uma poesia que ele compôs para a sua mulher. Ele compôs, ele recita essa poesia. E aqui nós vemos, meus queridos, que na verdade os mandatos, eles não estão separados. Vimos na última ocasião que Deus instituiu o trabalho antes da queda, e ali vimos que, na verdade, não apenas o trabalho, mas toda a cultura, todo o desenvolver da criação, tudo aquilo que o homem desenvolve é a cultura. O cultivar produz cultura. Este é o mandato cultural, mas vemos aqui que Adão
ele cria uma poesia para sua mulher, no mandato social, no meio do texto onde Deus mostra a criação da mulher. Ele nos mostra o mandato cultural, para que saibamos que os mandatos eles estão, na verdade, entrelaçados. Que essa forma de falar mandato cultural, social e espiritual é uma forma didática de entendermos aquilo que Deus instituiu na sua palavra, mas não são separados e sem relação, pelo contrário. Adão criou uma poesia, e como é bom ouvir uma boa música. Como isso tem se perdido em nossos dias. Como é bom ouvir Chopin, como vimos as crianças tocando alguns dias atrás no recital. Como é bom ouvir Bach, como é bom ouvir notas bem colocadas no seu devido lugar e aquele som harmonioso, maravilhoso. Como é bom interagir com a poesia. E como isso tem se perdido nos nossos dias. É isso que Adão faz. Ele fica cheio de alegria. E ele não contém-se. Ele expressa essa alegria em palavras. E ele cria essa poesia. Perceba que ele então nomeia a sua mulher. Chamar-se-á varoa, por conta do varão foi tomada. O que Adão faz aqui é mostrar a autoridade que ele tem sobre a mulher. Sim, nós vimos que Adão nomeou os animais. E quando ele nomeia os animais, mostra a autoridade que o homem tem, o ser humano tem sobre toda a criação. Ele faz exatamente como Deus. Deus cria e dá nome. O homem cria e nomeia. Deus cria nomeando e mostrando o seu governo. O homem nomeia, mostrando o seu domínio, o seu governo. E agora ele então nomeia a sua esposa. E ele a chama de varoa, mostrando então que Deus estabeleceu o governo que o homem deve ter sobre a sua esposa. E ele mesmo é criado antes da esposa. Isso também mostra o seu governo que ele deve ter sobre ela. É isso que lá em 1 Timóteo 2, Paulo vai nos falar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, verso 12. Primeira Timóteo 2, 12. O apóstolo Paulo diz: não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Aqui Paulo está regulando a autoridade e o ensino na igreja. Mas por que ele diz isso? No verso 3, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui está estabelecido. Paulo mostra que na criação Deus estabeleceu uma ordem de governo no lar. E então o homem é criado primeiro, não por mera conveniência, mas é Deus mostrando que ele deve governar a sua esposa, e ela depois vem em segundo lugar. Mas perceba que ela não é inferior ao homem. Não. Gênesis 1, 26 e 27, Deus mostra como ele cria a sua imagem. Homem e mulher, diz o verso 27, homem e mulher os criou. O homem e a mulher têm a mesma essência, a mesma natureza, eles são iguais. Eles são iguais. E para mostrar isso, o Senhor Deus tira a costela de Adão. E dessa costela ele faz a mulher. Ele mostra que é da mesma matéria que o homem é feito. A mulher também é feita. Não, o homem não é melhor do que a mulher, ou vice-versa. Ambos compartilham da mesma natureza. E um, na verdade, depende do outro. É isso que Paulo diz maravilhosamente lá em 1 Coríntios 11. Para que acabe de uma vez a guerra entre homem e mulher, e vejam ambos que um precisa do outro.
Paulo diz em 1 Coríntios 11, versos 12 e 13: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, ele está falando aqui da criação, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. É interessante como Deus faz, para que o homem não se ensoberbeça. Ele depende da mulher para nascer, para existir. Um depende do outro, e todos vêm de Deus. Como Deus é sábio. Ele criou macho e fêmea. É exatamente isso que diz, que pergunta, que responde o breve catecismo na pergunta número 10, que as crianças aprenderam como Deus criou o homem. Deus criou o homem macho e fêmea. Macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, conhecimento, retidão, santidade, condomínio sobre as criaturas. E é exatamente isso que vemos aqui. Quando Adão diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está dizendo, ela é igual a mim. Ela é da mesma essência que eu. Agora eu encontrei alguém igual a mim. Agora eu encontrei alguém com quem eu posso conversar, falar, viver, compartilhar a mesma vida. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é igual a mim, mas ela também é diferente. Ele diz chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. E aqui a palavra varoa vem exatamente da palavra varão, e muda-se aqui apenas o gênero. Sim, o Senhor Deus instituiu o gênero na criação, e só tem dois, homem e mulher. Ele olha para sua esposa e diz, eu chamarei varoa, porque do varão foi tomado. Deus criou macho e fêmea, e o nosso catecismo se refere ao homem e à mulher na criação. Ora, meus queridos, o Senhor Deus então traz a mulher diante do homem, e isso mostra como ele agora irá ser ligado a ela. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E essa união que ele terá agora com sua mulher implica que ele agora deve se afastar até certo ponto de seu pai e de sua mãe. É isso que diz o Senhor no verso número 24: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para que ele se una à sua mulher, ele precisa se separar de seus pais. Uma coisa implica na outra. Não, o Senhor Deus não está dizendo aqui que o homem deve ser brigado com os seus pais, mas esse deixar é exatamente como alguns dizem, cortar o cordão umbilical. Implica que o pai e a mãe agora deixam de ter certas responsabilidades e certo direito sobre os seus filhos. E agora ele vai criar a sua família. Novos laços são criados e eles devem ser priorizados. É Deus quem cria. É Deus quem cria. Perceba que diz o texto, tornando-se os dois uma só carne. É uma atitude, é uma decisão do homem, mas são laços que Deus faz. E é isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 19:5, falando desse momento da criação. Mateus 19:5, o Senhor Jesus diz, por esta causa, citando o texto de Gênesis, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele pergunta, não tens lido? E no verso 6 ele diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sim, é uma atitude que o homem toma voluntariamente. Ele olha para a mulher e deseja se unir a ela, mas é Deus quem cria esses laços. Ele é colocado como testemunha. O homem agora está ligado à sua mulher.
corpo e alma. Mas essa união é tão pequena, se nós apenas olharmos para o homem e mulher. Essa união, na verdade, é melhor admirada quando nós olhamos para Apocalipse 21, 2. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 2. Onde ali diz o texto: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. A igreja é chamada aqui da cidade que Deus edificou, a Jerusalém, a nova Jerusalém, e ela vem preparada, vestida para o noivo. Cristo é o noivo representado em Adão para a sua igreja. E vemos que então era exatamente por isso que eles gozavam aqui de perfeita cumplicidade. Eles estavam nus diante um do outro. Eles eram cúmplices. Era uma só vida que eles teriam agora. O fato de estarem nus mostra como eles compartilhavam de tudo. E eles não se envergonhavam. Eles eram um. E aquilo era maravilhoso. Não havia pecado. Ora, meus queridos, nós vemos em primeiro lugar que então Deus, o Senhor Deus, vê que não é bom que o homem esteja só. Em segundo lugar, Ele faz o homem perceber que não é bom que ele esteja só. E em terceiro e último lugar, Ele faz a mulher. Que aplicações esse texto tão conhecido traz para as nossas vidas hoje? Nós temos várias. Em primeiro lugar, a esposa é uma auxiliadora idônea. E aqui nós falamos do casamento. Essa é uma aplicação voltada para o casamento. Maridos, perceba, se vocês têm um ídolo, se vocês valorizam algo, se vocês têm um auxílio no lugar do Senhor, seja um vício, seja uma pessoa que você valoriza mais do que a Deus, você tem um problema não somente em entender que Deus é o teu auxílio, mas você também terá um problema em enxergar a sua esposa como o teu auxílio, dado por Deus. E não é exatamente isso que acontece nos casamentos. Quando o homem valoriza algo além do Senhor, geralmente ele deixa a sua esposa e vai dedicar tempo que ele deveria estar com a sua esposa a este algo ou a esta pessoa. Homens, de onde é que tem vindo a sua força, a sua ajuda? O Senhor Deus tem sido o teu auxílio. É Ele a quem você recorre nas horas difíceis, quando tudo parece que vai dar errado, quando você teme alguma coisa ruim acontecer, você tem recorrido ao Senhor em oração. Ele tem sido o teu auxílio. Ele é o teu castelo forte. Examine o seu coração e veja se você não tem dedicado tempo a algo que você deveria dedicar à sua esposa. Você assim então não ofende apenas ela, você ofende ao seu Senhor, que criou a sua mulher e lhe deu como auxílio. Perceba que em segundo lugar, maridos, vocês devem reconhecer em suas esposas aquilo que vocês não têm. Sim, isso é humilhante. É claro, Deus tira a costela de Adão e dela faz uma mulher. Ele diz: fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. O sentido de idôneo é exatamente algo que é complementar, e se complementa significa que Adão não tem. Deus dá virtudes às mulheres que os homens não têm, ou que eles têm muito pouco, muito limitadamente. E aqui nós podemos pensar em várias. Por exemplo, veja que como um homem ele consegue cuidar dos seus filhos, mas quando a mulher pega um filho no braço,
Não há ninguém que faça como ela. A mulher tem um jeito de cuidar e trazer e fazer de um ambiente confortável aquilo que o homem dificilmente consegue. Ele consegue, ele quebra o galho, mas ele não faz como a mulher. A mulher consegue perceber coisas que o homem não percebe. Ela consegue perceber necessidades nos outros que o homem não vê. É incrível. Nós devemos então reconhecer que não temos essas virtudes como Deus colocou nas mulheres. Seja humilde, homem, e reconheça a sua necessidade da sua esposa. Ela é idônea, ela é exatamente o complemento, ela é exatamente aquilo que você precisa. Louve a Deus por ela. Você tem dito isso a ela? Você tem dito o quanto ela é importante para você? Talvez você não precise recitar uma poesia para ela, mas você tem dito palavras do fundo do seu coração que mostra o quanto ela é importante para você, exatamente como Adão fez quando ele viu a mulher e tendo tanta necessidade dela, ele expressa: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou ao longo dos anos do casamento, você já acha que isso não é mais necessário. Você acha que essas coisas ficam para aqueles primeiros anos do casamento, para os recém-casados. Não. Você precisa dizer à sua esposa o quanto ela é importante para você e o quanto você precisa dela. Marido, você tem colocado a sua casa em ordem? Nós vemos que quando Deus então cria a mulher depois do homem, Ele está nos mostrando que Ele deve governar sobre ela. Vocês têm governado sobre as suas esposas de forma amorosa? Como Cristo é aquele que é a cabeça da igreja? Vocês têm olhado para elas e percebido o estado espiritual delas? Vocês conversam com elas? Vocês perguntam como está a vida de oração delas? Vocês perguntam como está a leitura da palavra? Vocês perguntam se elas estão próximas ou distantes do Senhor? Vocês têm que governar de forma amorosa sobre elas. Aquilo que talvez você ache que não é espiritual do lar, como jogar o lixo fora, ou outras coisas mais, também não deve ser desprezado. Você deve cuidar do lar, você é o cabeça do lar, você deve governar, você deve atender às necessidades da sua família, exatamente como Cristo faz com a sua igreja. Ele cuida de nós, Ele nos dá o alimento a cada dia, Ele nos dá a sua palavra, como agora Ele está fazendo conosco. Ele é um marido perfeito. E olha como isso é consolador para nós maridos, porque nós falhamos. Nós olhamos para a vida de Elimeleque e sua família e vemos como Deus puniu a sua família por causa do erro dele. Então Noemi ficou amargurada da vida. Ela perdeu tudo por causa do erro de Elimeleque em sair da terra do pão, de Belém, e ir para uma terra idólatra, Moabe. Sim, o Senhor Deus faz pesar sobre a nossa família quando nós, maridos, erramos. Como isso deve nos fazer nos humilhar diante dele e pedir graça, mas também como isso deve consolar o nosso coração. Nós não somos o marido perfeito, Cristo é. Nós vemos em Apocalipse que Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Quando você falhar e você vir a sua família sofrendo por causa dos seus erros, se arrependa
Mas confie que nada fugiu do governo do noivo de nossas almas. Aquelas que não mais têm marido, esta palavra também contempla a vós. Cristo continua sendo o noivo de suas almas. O homem, o marido, é apenas uma imagem. Ele é apenas um ícone que aponta para Cristo. Por isso vocês não podem se encontrar, olhar para si e terem pena de si. Não, vocês têm um marido. Cristo é o marido das suas almas. Esposas, vocês têm se submetido aos vossos maridos. Vocês têm dito como Sara, chamando-o de Senhor, não que vocês tenham que chamá-lo Senhor necessariamente, mas vocês têm respeitado aquilo que os seus maridos têm decidido nos seus lares. Casados, nós somos chamados a viver o Evangelho no nosso casamento. Aqui não há pecado. Mas quando Deus então coloca dois para viverem uma vida comum, o que Ele quer é que nós vivamos o Evangelho, morramos para a nossa vontade. O Evangelho não fica apenas quando nós conhecemos a Cristo, o morrer não fica apenas quando nós conhecemos a Cristo, ele continua no dia a dia, quando eu e você temos que recuar da nossa vontade para servir, seja as esposas ou as esposas aos maridos. O Evangelho precisa ser vivido em nossos lares, em nossos casamentos, todos os dias. Perceba, essa aplicação engloba, essa grande aplicação engloba o casamento, o papel do homem e da mulher. Mas nós olhamos também para o dever que aqueles que ainda não casaram têm. Como hoje cada vez mais é comum que os jovens não queiram casar. Ou então que eles primeiro construam uma vida, todo um padrão de vida que é tão alto, para que depois eles então se casem. E eles têm então o pretexto do mandato cultural, não, eles precisam trabalhar. Mas não, os mandatos não se conflitam, pelo contrário, os mandatos se completam. Jovens, queiram se casar. Busquem o quanto antes o casamento, e vocês verão como eu concluí. E depois de casado, eu desejei ter casado muito antes. O homem e a mulher foram feitos para viverem juntos. E enquanto eles não vivem assim, eles estão só. Eles estão sobrevivendo. Eles não sabem o que é viver. Jovens, casem-se. Essa é uma aplicação relativa a isso também. É que os pais e os jovens também devem perceber a importância desse assunto. E se vocês têm percebido a importância desse assunto, vocês que têm filhos que precisam casar-se, ou vocês que já estão na idade de casar, vocês têm orado por isso? Olha, nós olhamos para esse texto e vemos que o Senhor trouxe a mulher diante de Abraão. Provérbios diz que vem dele a esposa. Então nós devemos pedir ao Senhor em oração. Vocês, pais, têm orado para que Deus aponte o futuro cônjuge de seus filhos. Vocês que têm idade, têm orado. Idade de casar, vocês têm orado por isso.
Se vocês têm buscado isso diante do Senhor, vocês devem então descansar. Perceba, é maravilhoso. É muito equilibrado a postura que nós devemos ter com relação ao casamento. Deus faz com que Adão perceba a necessidade de se casar. E Deus quer então que nós percebamos que devemos nos casar. Sejam os solteiros ou os pais que têm filhos solteiros. Temos essa necessidade. Deus faz Adão perceber que não é bom que ele esteja só. Mas o que Deus faz quando Adão percebe isso? Ele faz cair um pesado sono sobre Adão. Era tão pesado que Deus cortou a carne de Adão, tirou uma costela, colocou carne no lugar e Adão não percebeu nada. Isso mostra como eu e você devemos descansar se percebemos a necessidade do casamento, se temos orado por isso, se temos olhado na igreja e tentado perceber quem serão os futuros cônjuges de nossos filhos e orado já por isso, ou os que têm idade. É aqui que vocês devem buscar um futuro cônjuge e não no mundo. Mas tendo essa percepção, descansem, porque Deus trará a esposa ou o marido, como Ele levou a mulher até Adão. Vem dele. Como devemos descansar como no sono de Adão, sabendo que Deus cuidará disso. Jovens, e especialmente os homens, não busquem um casamento sem que vocês tenham condições ou uma projeção de vida para sustentar o lar. Isso trará problemas para vocês. E como vemos no meio da igreja, jovens tão novos, já namorando, sem nenhuma perspectiva de casamento, eles terão problemas. Eles terão problemas. Em último lugar, a última aplicação, meus queridos, é uma simples pergunta: Cristo te completa? Ele é aquilo que você precisa? Ele te é suficiente? Deus cria a mulher para o homem e era exatamente aquilo que ele precisava. Mas isso é uma mera figura para nos mostrar como Cristo é exatamente aquilo que nós precisamos. Não, nós não precisamos da casa dos sonhos. Se tivermos e o Senhor quiser dar, amém, que assim seja. Nós não precisamos, seja lá do que for, nós precisamos de Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra, do verbo, do logos que sai da boca de Deus. É Ele que nós precisamos. Você tem fome de Cristo? Quando você veio hoje, você veio com fome dEle? Você veio necessitando dEle? Ou você veio de forma indiferente ao culto? Você ainda tem desejo de Cristo? Ou os anos na caminhada cristã têm endurecido o teu coração? E você já não tem mais aquele desejo de estar com Ele em oração, de ficar ali, de se debruçar sobre a palavra. E isso é a melhor coisa da sua vida. Nós vemos em primeiro lugar que Deus olha para o homem e vê que não é bom que ele seja só. O nosso segundo ponto foi que Ele faz com que o homem perceba que não é bom estar só. Em terceiro lugar, nós vimos que Ele cria a mulher. Vimos aqui aplicações várias com relação ao casamento. A mulher, ela é a auxiliadora, a ajuda do homem, mas não somente uma ajuda, ela também é aquilo que ele não tem. E ele precisa reconhecer isso e amá-la e dizer e fazer com que ela saiba que ela é isso para ele. Ela deve se sujeitar a Ele em obediência,
o homem deve governá-la em amor. Nós vemos que os jovens devem atentar para a necessidade do casamento e os pais de solteiros também. E em último lugar, agora nós vemos que Cristo é aquele que nos completa. Eu quero finalizar com o texto de Salmo 45. Abra sua Bíblia em Salmo 45, verso 1. Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagra o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu, aqui então o salmista, os filhos de Corá, se dirigem a alguém, e eles também compõem, a semelhança de Adão, uma poesia para este alguém, e diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui nós vemos que o autor do Salmo está se dirigindo a um rei, mas não apenas a um rei, esse rei é divino. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. No verso 7 diz: amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas do rei se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de ofício. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará, desejará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Oh, meus irmãos, como foi exatamente isso que Cristo fez conosco? Ele diz: ouve, dá atenção pela palavra, esquece o teu povo. É semelhante como ele falou a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nos fez abandonar o nosso pecado, ele nos fez abandonar este mundo, ele nos chamou. Mas não somente isso, ele diz no texto que o rei cobiça a tua formosura. Que formosura nós temos, que beleza nós temos, para que Cristo olhe para mim e para você e deseje estar conosco, inclusive agora no culto. Como este noivo é maravilhoso, como isso deve quebrantar o nosso coração e nos constranger para mais uma vez nos voltar a Ele em arrependimento dos nossos pecados e não colocar nada nem ninguém no seu lugar e nos fazermos prostrar diante dele. Diz o texto: pois Ele é o teu Senhor, inclina-te perante Ele. Ele é o noivo das nossas almas, o marido de nossas almas. Ó, meus irmãos, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra. Perdoa-nos quando nós queremos ser independentes de Cristo. Sempre colhendo, Senhor, juízo. Perdoa-nos quando nos distanciamos dele. A nós, maridos,
perdoa-nos, ó Deus, quando temos colocado algo no lugar dele como nosso auxílio. E vemos que nós, sim, temos deixado as nossas esposas quando nós colocamos o líder no lugar do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, nós casados na nossa conduta. Que o Senhor nos ajude a caminhar e a reexperimentar agora na nova aliança em Cristo, um casamento que te agrade. Abençoa os jovens dessa igreja, Senhor, e mais moços, que o Senhor conceda a graça, que eles tenham a ideia do casamento que agrada ao Senhor, que o Senhor os encaminhe nisso. Abençoa a tua igreja, Senhor, aplique esta palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, o noivo de nossas almas. Amém.